Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro com a Palavra de Deus, encontro de meditação, encontro de paz interior. E Jesus hoje Ele quer fazer maravilhas no nosso coração. Ele quer nos acolher como Ele acolheu os apóstolos que saíram em missão e voltaram cansados, fadigados, precisando desse aconchego da Palavra de Deus, do convívio com o Senhor. E nesse momento nós vamos pedir a ação do Espírito Santo. Espírito Santo que vem iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração e nos dar o entendimento a tudo aquilo que essa palavra hoje quer preencher em nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu já convido você a escolher aquele lugar tranquilo para estar acolhendo a palavra de Deus e guardando tudo no coração. A palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir. Por isso muitos deles perceberam para onde iam. E de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam. E chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu te convido a reler esse texto. E nessa leitura orante nós vamos meditar e nós vamos nos colocar nesse texto. Observar os personagens, observar o que o texto ele fala e o que o texto ele vem falar hoje no nosso coração. O que essa palavra quer tocar hoje nos nossos corações? O que aquela vivência que os apóstolos tiveram com Jesus, o que aquela vivência ela vai tocar a nossa vida? Quais as experiências que os apóstolos tiveram com Jesus que nós também temos? O que o Senhor ele fez com aqueles discípulos, ele também faz hoje com cada um de nós. Então esse texto começa com o retorno dos apóstolos. Retorno porque Jesus escolheu, enviou, capacitou os apóstolos e mandou eles para a missão. Missão essa de curar doentes, de expulsar espíritos maus, missão de anunciar o reino dos céus, missão essa de anunciar uma conversão imediata para aquele povo que andava tão perdido, o povo que andava tão necessitado de cura, de ensinamentos, e o povo que precisava conhecer Jesus. Então a iniciativa é de Jesus. Jesus ele mesmo escolhe, ele mesmo capacita e ele mesmo envia os discípulos. E aqui a gente vê que o sim dos discípulos deu muitos frutos, porque eles foram enviados para a missão e aqui eles retornam para contar para Jesus tudo aquilo que eles tinham feito, tudo aquilo que eles tinham ensinado em nome de Jesus. E quando os discípulos eles voltam dessa missão e eles começam a partilhar com Jesus aqueles acontecimentos, tudo aquilo que eles tinham vivenciado,
Jesus percebe que eles estavam cansados. Jesus percebe que eles precisavam de um descanso. E Jesus ele fala aqui no texto, vem para um lugar à parte, descansar. Jesus percebeu que naquela missão, e os discípulos entusiasmados em contar o que tinham feito, e visto e ensinado, os discípulos não tinham tempo nem para comer, porque eles eram árduos na sua missão. Eles fizeram tudo como o Senhor havia dito a eles. E aí eles retornam cansados. Eles retornam necessitados de alimento, de descanso. E Jesus ele se preocupa com os apóstolos. Jesus ele faz com que eles embarquem na barca e passem para um outro lado, porque a quantidade de pessoas que os seguiam era muito grande. E eles não tinham aquele repouso, eles não tinham aquele lugar tranquilo ali naquele momento para eles descansarem. E eles necessitavam desse descanso. Então a primeira lição que a gente tira desse texto é que aquele Jesus que nos envia, aquele Jesus que nos capacita e nos envia para a missão, aquele que nos chamou, ele se preocupa com cada um de nós. E muitas vezes na nossa caminhada de fé, nós nos deparamos como aqueles apóstolos cansados, precisando de descanso, precisando de um alívio. E o próprio Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. Jesus hoje ele vem ao nosso encontro também, nas nossas dificuldades, mediante a nossa missão, nos dar descanso. Jesus se preocupa com cada um de nós. E a segunda parte do texto vem falar que assim que eles embarcaram para a outra parte, a outra margem, para aquele lugar que eles achavam que ia ser deserto, aquelas pessoas que seguiam Jesus, que tinham ouvido os ensinamentos também dos apóstolos, eles chegaram lá naquele lugar primeiro, porque eles tinham sede. Eles tinham sede da presença de Jesus, eles tinham sede de ensinamentos e eles queriam sim buscar em Jesus algo novo, algo diferente. Eles queriam buscar em Jesus um aconchego, aquela paz que Jesus trazia, aqueles ensinamentos que Jesus trazia, o seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado. E Jesus olha para aquela multidão que seguia eles e ele fala que aquelas pessoas pareciam ovelhas sem pastor. Jesus aqui nessa segunda parte do texto vem falar que ele sentiu compaixão daquelas pessoas, porque pareciam ovelhas que não tinham pastor. E como é essa ovelha que não tem pastor? A ovelha é um animal tão frágil, tão inseguro, precisava de cuidado do pastor. E as ovelhas sem pastor são ovelhas desorientadas, são ovelhas perdidas, que não sabem a voz de quem irá seguir. E Jesus ele vem como que conduzindo aquelas ovelhas, porque ele é o nosso verdadeiro pastor. Ele é o pastor que veio conduzir as ovelhas perdidas, ele é o pastor que veio dar significado na vida daquelas ovelhas. E assim hoje também ele faz com cada um de nós. Jesus ele vem nos direcionar. E todas as vezes que nós não ouvimos a voz do nosso pastor, nós ficamos assim, perdidos, desorientados. No meio de tantas informações, não sabemos o que ouvir. Porque somos ovelhas desse pastor que quer nos ensinar, que quer cuidar. Pastor esse que tem compaixão de cada um de nós. Então que nesse texto, que nesse momento, que nessa partilha, nós possamos pedir ao Senhor Jesus que Ele venha sim ao nosso encontro. Assim como Ele acolheu aqueles apóstolos que retornavam da sua missão, que cumpriram bem a sua missão, e assim como Ele acolhia aquelas pessoas que iam atrás dEle, como ovelhas que não tinham pastor. Jesus hoje também quer nos acolher. Jesus hoje também Ele quer nos ensinar que Ele é o caminho, que Ele é o nosso pastor, que Ele é o bom pastor, aquele que tem compaixão das ovelhas e quer cuidar. E cuida de cada ovelha com amor especial. Ele busca todas as ovelhas perdidas e Ele quer resgatar todas as ovelhas perdidas. Talvez hoje nós podemos estar nos encontrando como uma ovelha perdida,
A ovelha que já não escuta mais a voz do pastor. Mas hoje Jesus ele vem acolher cada um de nós. Ele conhece cada ovelha pelo nome e ele nos chama, e ele nos acolhe e ele cuida de cada um de nós, porque ele é um pastor que tem compaixão. Pensamos nesse momento que no silêncio do nosso coração o Senhor vem nos falar. Senhor, nós somos essas ovelhas perdidas, muitas vezes cansadas, muitas vezes fadigadas com tantas informações, com tantas situações, com tantos acontecimentos. E vai chegando um tempo da nossa vida que nós vamos ficando desorientados, como aquelas ovelhas, sem pastor, sem saber por onde seguir. E o Senhor hoje vem ao nosso encontro como que nos acolhendo e nos fazendo voltar ao caminho certo a seguir. O Senhor é aquele pastor que nos reconduz aquelas águas tranquilas, repousantes, para que nós possamos descansar, para que nós possamos repousar em Ti, Senhor. Porque somente em Ti nós achamos o verdadeiro descanso, o verdadeiro repouso. Vem, Senhor, no meio de tanta informação, no meio de tanto barulho, no meio de tanta desinformação. Vem, Senhor, nos guiar e nos ensinar aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é louvável, que é a Sua palavra e os Seus ensinamentos, Senhor. Se hoje também nós estamos na condição desses apóstolos que voltaram da missão cansados, precisando de alimento, precisando de descanso, vem, Senhor, e nos alimente. Vem, Senhor, e seja para nós o nosso descanso. Descanso esse tão necessário que nós encontramos somente em Ti, na Tua voz, nas Tuas palavras e nos Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque a iniciativa foi Sua. O Senhor nos chamou, nos capacitou, nos enviou e nos acolhe quando nós voltamos da nossa missão. Que possamos estar sempre confiantes em Jesus, aquele que nos envia e aquele que nos acolhe no nosso retorno. Que possamos buscar sempre e a cada dia na Palavra de Deus esse alimento e esse repouso. Repouso que tira do nosso coração toda a fadiga, todo o cansaço do dia a dia. E esse alimento que renova nossas forças e que nos dá ânimo para a nossa caminhada. Que possamos ouvir a voz do Senhor Jesus e encontrar nele o pastor que nós precisamos ouvir. Aquele que conduz as ovelhas com amor, misericórdia e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio e agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor, partilhando da Sua palavra, nos alimentando com esse pão, que é a palavra de Deus, que a cada dia nos é oferecida aqui no nosso canal. Que possamos todos os dias nos alimentar com a palavra de Deus, para que tenhamos força para a nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.